Culto de primícias, o primeiro culto do ano, com o rosto em terra. Diga comigo, com o rosto em terra. Diga mais forte, com o rosto em terra. Temos muito a agradecer ao Senhor. E há muitas passagens em que o Senhor nos ensina sobre gratidão. Há um texto muito conhecido, que eu ministro muitas vezes, que fala que Jesus, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Diga, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Preste atenção. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Preste muita atenção, porque o evangelho do reino, ele é feito de detalhes. Eles pedem para Jesus, para serem limpos. E Jesus diz: vai. E diz que no meio do caminho, ele percebeu um deles, dos 10, apenas um, percebeu que estava limpo. Os outros 9 foram até o templo, buscaram um sacerdote, e eles iam cumprir a lei. Qual era a lei? 21 dias. 21 dias cumprindo a lei, as ordens e entregando as ofertas para a purificação. A religiosidade e as suas obras lhes curaram. 9 receberam uma palavra do mestre e obedeceram a palavra e foram até o templo, buscaram um sacerdote para cumprir a lei, para cumprir o cerimonial, todo o ritual de 21 dias de estar separado em purificação, recebendo palavra, entregando ofertas. E depois de 21 dias, o sacerdote examinava e dizia: vocês estão limpos. A lepra não é mais contagiosa, vocês podem voltar ao convívio e à sociedade. Só que 9 procuraram o templo e o sacerdote. Cumpriram todo o ritual, toda a lei, o ritual cerimonial, foram examinados, passaram pela purificação, entregaram as ofertas do sacerdote e foram limpos. 21 dias e foram limpos. Mas a palavra diz que um deles, no meio do caminho, percebeu que estava limpo. E ele voltou, dando glória a Deus em alta voz. Chega perto de Jesus, se lança aos seus pés, se prostra com o rosto em terra. Jesus pergunta: não foram 10? Cadê os outros 9? Eles não voltaram para dar glória a Deus? E aí Jesus diz para ele se levantar. Ele deve se levantar agora. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 9 cumpriram 21 dias de purificação e entregaram a oferta. 1 voltou no mesmo dia, glorificando a Deus. Se lançou aos seus pés, prostrou-se. E Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Você consegue entender a diferença de um sistema religioso para alguém que tem fé? Você consegue entender o processo de pessoas que vivem uma religiosidade, que obedecem, que cumprem a lei, que entregam as ofertas, que são limpos, e daquele que volta para agradecer? Aquele que volta glorificando em alta voz, que se prostra com o rosto em terra, se lança aos seus pés, adora, prostra o rosto em terra. Jesus pergunta, porque há uma diferença de ser um religioso, de cumprir toda a lei, e de ser um adorador, uma pessoa grata. A tua fé não foi a religiosidade, foi a tua fé. A tua fé te salvou. E observe que eles estavam limpos. Os 9 passaram por 21 dias e ficaram limpos. Mas este foi o único que foi salvo. E é muito interessante que a palavra salvo, ela não cabe no nosso linguajar. Porque precisa de 7 palavras para descrever a salvação. Porque começa com a salvação, vida eterna, mas também entra a restituição, alegria, prosperidade, sonhos, conquistas. Observe que os 9 foram limpos. A lepra foi estancada. Agora esse, ele foi salvo. Fala não só de vida eterna, mas de vida abundante, de restituição de tudo que foi perdido e de um novo tempo, com muita alegria, com muita prosperidade. Você consegue entender a diferença de um sistema religioso para aquele que é grato? Para aquele que aprendeu a gratidão e voltou para agradecer? Glorificando em alta voz. Quer saber o que é gratidão? Gratidão é voltar e glorificar em alta voz. É se lançar aos pés do Senhor. É colocar o rosto em terra. É dizer do Senhor. Não foi a religiosidade. Não foi o judaísmo, não foi o catolicismo, não foi o cristianismo, foi a tua fé que te salvou. E aí, imagine, porque esses 10 eram amigos. Passado alguns dias eles se encontram. Passado 21 dias eles se encontram. Um já estava vivendo a bênção do Senhor há 21 dias. E eles se encontram depois de 21 dias. E aqueles 9 olham para aquele que voltou e diz: mas você estava tomado pela lepra, você não tinha uma das orelhas, e agora eu vejo que você tem uma orelha. Um dos seus dedos, boa parte dos seus dedos da mão e dos pés já tinha sido comido pela lepra, mas está aí todos os seus dedos das mãos e dos pés. O que aconteceu? A minha fé me salvou. Tem muitas pessoas que a lepra foi estancada, mas não foi salvo, não foi restituído. Há muitas pessoas que são abençoadas, mas não são salvas, não são restituídas, não há alegria, não há prosperidade. Simplesmente a doença parou, estagnou. Os 9 estavam faltando parte do corpo, porque tinha sido consumida. A lepra simplesmente foi limpo da lepra. Limpo da lepra. Ele não foi salvo e nem restituído. Você consegue entender a importância da gratidão? Quantas pessoas perderam uma orelha, perderam um nariz, perderam dedos? Quantas pessoas perderam relacionamentos, trabalhos, amigos, casamentos, filhos? A religiosidade vai te limpar. E você vai viver desse jeito, faltando uma orelha, um nariz, faltando alguns dedos, faltando a alegria, faltando a prosperidade, e vai continuando. Mas
quando nós aprendemos a agradecer a Deus, voltamos, glorificando a Deus em alta voz, nos lançamos aos seus pés, com o rosto em terra. Aí o Senhor pergunta: cadê os outros 9? Não voltaram para dar glória? A não ser esse estrangeiro? E o Senhor diz: levanta-te, porque a tua fé te salvou. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Essa doença não vai voltar. Ela não foi simplesmente, você não foi simplesmente limpo. Você não foi simplesmente limpo e a doença ficou estagnada. Não, você foi liberto, curado e abençoado. É como o câncer no dia de hoje. Quantas pessoas o câncer foi estagnado. A religiosidade, a ciência faz estagnar. Mas só a fé salva. Precisamos aprender tanto sobre gratidão, porque nós somos um povo, como Isaías dizia, somos um povo de impuros lábios. Nós podemos dizer: nós somos um povo, eu habito e eu sou um homem ingrato. Vejo muitas pessoas tremendamente abençoadas, mas ingratos. Pessoas que não voltam, pessoas que não glorificam, pessoas que não se prostram aos pés do Senhor, pessoas que não o adoram. Nós temos muito que aprender sobre gratidão. 21 dias cumpriram a lei, as ordens e entregando as ofertas para a purificação. A religiosidade e as suas obras lhes curaram. No mesmo dia, o samaritano voltou, prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, glorificou, adorou e foi salvo, verdadeiramente curado. Muitas pessoas estão com um problema, uma doença estancada, só por um tempo, depois ela volta. Parece que vive um período de prosperidade, depois a miséria volta. Um tempo de alegria momentânea, mas depois a tristeza volta. Depois a doença volta. Depois a família volta a ser destruída. Muitas pessoas estão com um problema, uma doença estancada só por um tempo, depois ela volta. Por quê? Por causa da ingratidão. Pode observar, só aqueles que voltaram, glorificando e se lançaram aos pés do Senhor, ouviram: a tua fé te salvou. A tua fé te libertou, te curou. A tua fé te abençoou. Mas nós habitamos no meio de um povo ingrato e que não sabe reconhecer. A ingratidão e a falta de reconhecimento são duas penas de um grande gigante que vai pisar e humilhar e destruir o ingrato e aquele que não reconhece. Aquele que não reconhece o Senhor. Aquele que só pede. Quando eu não tenho nada, te dou o meu tudo. E quando eu tenho tudo, não te dou nada. Esse é o ditado popular do cristão no Brasil. Quando eu não tenho nada, te dou o meu tudo. E quando eu tenho tudo, não te dou nada. Irmão, cansei de ouvir tantas pessoas dizerem: eu deixei tudo para trás para seguir Jesus. A pessoa não tinha nada. Não tinha nada. Mas ela diz: eu deixei tudo para trás. Eu deixei tudo para trás para seguir Jesus. Eu deixei tudo para trás para ser pastor. A maioria não tinha estudo, a maioria não tinha trabalho, a maioria não era profissional, a maioria não valia nada. Porque é assim que o Senhor chama. O Senhor chama pessoas que não valem nada. Mas Ele diz: farei de você uma pessoa famosa. Engrandecerei o teu nome. Abraão teve que deixar pai, parentela e terra
Tem pessoas que não deixam nada e dizem, eu deixei tudo. Tem pessoas que nunca sacrificaram algo grande para o Senhor, mas os seus lábios são mentirosos e dizem, eu deixei tudo para seguir o Senhor. Eu deixei tudo. Quantas pessoas ingratas e que não reconhecem a obra do Senhor. Só a gratidão estabelece a bênção completa. Deus começa uma grande obra na nossa vida. E é com uma palavra. Ide ao sacerdote. Tudo começa com um sacerdote, com um profeta de Deus na nossa vida. Mas a ingratidão, a falta de reconhecimento, não foi sorte. Então joga na Mega Sena. Não foi na força do meu braço. Vamos ver quanto tempo dura a tua força. Não é porque eu sou muito inteligente, é porque alguém me indicou. Por isso que a porta se abriu. Se você não reconhecer Deus, não for grato e não reconhecer Deus, nunca a bênção é estabelecida por completo. É só algo que foi estancado. Só algo que foi estancado. Só algo que foi estancado.